A mensagem que nós vamos estar prestando atenção agora, nesse dia de hoje, é a mensagem que todos nós temos a curiosidade e, na verdade, não é só curiosidade, é também o desejo de saber. E isso o homem pergunta a vida toda, desde o primeiro homem, vai chegar até o fim do último homem que vive nessa terra, né? Sabe que o questionamento maior, se existe vida após a morte, quando é que nós vamos ver estas coisas? No Antigo Testamento, Deus abriu a janela um pouquinho para mostrar que existe essa vida depois que esse corpo físico descansar. Mas quando chega na nova aliança, Jesus nos ajuda a compreender que após a nossa morte física, a minha e a sua, nós vamos estar tomando destino ou para a glória eterna ou para o sofrimento eterno. E alguém pergunta, mas isso vai levar quanto tempo para a gente entrar na vida eterna ou na glória eterna? Na vida eterna ou no sofrimento eterno? Glória eterna ou sofrimento eterno? Então, esse questionamento. E algumas pessoas me perguntam, olha, José Carlos, você que tem lido a Bíblia, tem estudado, existe alguma menção que Deus já fez para ajudar o homem nessa busca, nessa ansiedade de saber o que vai acontecer? Aí existe tantas especulações de religiões A, religiões B, cada religião explica de uma forma, mas a fonte mais segura que nós temos é que o Senhor Jesus vai nos avisar na mensagem deste vídeo e desse dia de hoje, né? Jesus pega dois homens. Ele não fala que se eles tinham religião ou não. O que Jesus faz foi só mencionar o destino de cada um. Esses dois homens têm uma diferença enorme. Um era rico e se vestia como se fosse um rei de púrpura, né? Quer dizer que tinha um traje decente, bonito, comia bem, vestia bem. Como diz o outro, ele vivia uma vida aqui tranquila. Ao mesmo tempo, tinha um outro que era um mendigo. E o que ele tinha era uma úlcera, que fala que até os cães vinham lamber as suas feridas, né? Então, é uma diferença, mas Jesus não aponta aqui quem é que era religioso e quem é que não era. Ele não está mostrando isso. Simplesmente ele nos avisa que aconteceu em morrer esses dois homens. E aí ele vai mostrar que imediatamente à morte, um vai estar em sofrimento, imediatamente à morte, o outro vai estar em descanso e em repouso. Então, essa é a abertura. O que nós podemos entender do que Jesus está comentando no livro de Lucas é que após partirmos desse mundo, piscar de olho, fechou os olhos, e aí nós já vamos saber onde nós estamos. O que dá a entender é isso. E também Jesus nos explica que depois que partirmos desta vida, não há possibilidade de fazer mais nada. Mesmo o homem tendo tentado buscar algum conhecimento, que há possibilidade de eu voltar, de eu refazer algumas coisas, Jesus, nesse texto, ele deixa bem claro que não há possibilidade nem para mim e nem para você e para ninguém. O que ele mostra é que vamos partir desta vida e após fecharmos os olhos e formos para voltar ao pó novamente, o nosso espírito já garantiu o lugar que ele vai ficar, seja na glória eterna, seja no tormento eterno. Após partirmos desse mundo, é imediato. Agora, nós sabemos que não é todo mundo que acredita, porque foi na sua vida foi ensinado de uma forma diferente, de ter esperança, que Deus é misericordioso e que lá no último dia, no julgamento, Deus vai ter misericórdia de pessoas que nem procuraram servir a Ele. Então essa é a esperança. Por quê? O homem tem esperança de estar com Deus. Ninguém quer estar fora de Deus, né? Mas o que nós encontramos aqui em Lucas 16,
a partir do versículo 19, é essa história. E nós vamos acompanhar juntos agora essa história. E eu quero que você preste bem atenção, porque é importante para a sua vida, como é importante para a minha vida, né? Então precisamos ver isso. Então, para tirar qualquer ideia de você deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Conhece bem esse ditado? Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E o hoje, para nós, eu sempre tenho falado em vários vídeos que eu tenho postado de mensagens, de aula que tenho feito, que o hoje é hoje mesmo. O hoje não é o amanhã, é hoje. Agora, se nós podemos adiantar preparando coisas para quando partirmos desse mundo, coisas boas, coisas que agradam ao Senhor, coisas que o Senhor que nos deu a vida tem nos ensinado, isso vai facilitar a nossa fé, a nossa esperança em um lugar bom após partirmos desse mundo, né? Olha o que ele diz no versículo 18 e 19 de Lucas 16. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendentemente. Então imagina aquele homem que todos os dias ele se veste, né? Todos os dias, de vestimenta finíssima, e saía para comer, para beber, para ir se divertir, para visitar os amigos, como se fosse um rei. Então, está mostrando uma vida aqui. Jesus não está querendo dizer que nesse versículo que todas as pessoas que têm bens em quantidade maior vai perder a salvação. Ele não falou isso. Ele não falou isso desse homem. Ele contou a história desse homem, né? Também o segundo homem, que havia também certo homem, ou certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquela, e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas úlceras. Também, ele não quer dizer que todas as pessoas que são pobres, que passam fome e que estão doentes, que vai estar também nos seios de Abraão, que ele vai estar daqui a pouco. Ele não está dizendo isso, ele está contando a história de duas pessoas. Por quê? Há uma ideia errada que dizem que todas as pessoas que são ricas não têm a vida eterna. Jesus só disse em outro texto, não vou mencionar agora, que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, porque as suas riquezas, a sua preocupação, não vai sobrar espaço para estar colocando as coisas que vêm de Deus na sua vida. A sua mente está cheia de preocupação, como vai fazer para proteger os seus bens, como ele vai fazer porque tem, sei lá, um monte de coisa, e aí ele está dizendo isso. Também ele não está dizendo que a pessoa, no caso aqui do mendigo, que pelo fato de ter fome, de estar doente, que ele vai receber a salvação, porque ele não tem favor nenhum nessa vida. Ele não está dizendo isso também. Ele só diz a história que aconteceu com esses dois homens. Um imediatamente vai estar em tormento e o outro imediatamente vai estar nos seios de Abraão. Seios de Abraão, eu já mencionei até em outros vídeos, mas quero relembrar aqui nessa mensagem. Seios de Abraão quer dizer paraíso, lugar de conforto, lugar de descanso das fadigas dessa vida. Mas ele não está dizendo que todas as pessoas que morrem da forma que morreu o mendigo vai ter esse descanso. Ele não disse isso aqui no texto, né? Versículo 22, ele diz, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aconteceu morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Isso quer dizer que essa pessoa, não só ele, como tantos outros mendigos, morre. Também já morreram milhares e não tem alguém que possa fazer o seu sepultamento, né? Então fica jogado. Até hoje ainda acontece isso. É triste, mas hoje está mais civilizado. Mas eu imagino que algumas partes do país, do mundo, onde a vida não tem valor nenhum, que é basicamente jogado fora. Foi os anjos que veio socorrer esse homem e levou eles para os seios de Abraão, né? E ao mesmo tempo ele fala aqui, morreu também o rico e foi sepultado.
o rico tinha outras pessoas que podiam sepultar ele. Uma vez que sepultou esse rico, ele diz no mesmo versículo, ou no próximo versículo, então, né, no versículo 23, no inferno, né, então ele já vai se encontrar no inferno. Então, né, ele vai estar lá no inferno, estando em tormento, levantou os olhos, viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. De onde ele estava, ele pôde olhar e viu Abraão em um outro lugar. E de lá ele começa, de lá de onde ele está, ele começa a conversar. E essa conversa, nós precisamos prestar atenção, porque ele diz bem assim: tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado neste lugar. Fale para Lázaro, pai Abraão, que molhe pelo menos um pouquinho de água minha língua, porque eu estou em tormento. Isso é imediato, mas a resposta não é agradável. Disse, porém, Abraão, filho, do mesmo jeito que ele chamou Abraão de pai, Abraão chama ele de filho. Filho, é interessante observar isso. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. O que dá a entender é que o sofrimento que Lázaro tinha fazia com que ele pudesse lembrar de Deus, ou ele tinha mais tempo para lembrar de Deus, ou o sofrimento fez ele lembrar do Criador. O rico não tinha tempo nem para lembrar do Criador. O que dá a entender é isso. Não é o ponto principal. E é outra coisa interessante, a distância que está entre tormento e descanso. E além de tudo, olha o versículo 26, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Lembra quando eu falei no comecinho da mensagem? O hoje, ele é para mim e para você. Não dá para resolver depois. Não existe uma segunda chance. Olha, eu não pude fazer tudo o que eu precisava fazer para agradar a Deus, mas eu vou fazer agora. Eu sei que o tormento é doloroso demais e ele é fora do normal. Eu gostaria de ficar lá, onde está Lázaro. Ele está bem, ele está recebendo o seu refrigério. Então, hoje é que nós tomamos a decisão. Queremos, após a nossa morte física, estar em descanso ou em tormento? Se é descanso, temos que fazer alguma coisa. Buscar o Criador e perguntar para Ele, o que é que o Senhor tem falado aos meus ouvidos através da Tua Santa Palavra para que eu possa colocar em ordem? Porque eu não sei o dia que eu vou partir. Mas o dia que eu partir, eu quero que o Senhor me dê o descanso das minhas fadigas aqui. Olha um pouco mais. Então replicou, pai, isso está em tormento, o rico, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Pai Abraão, eu lhe peço que mande Lázaro lá na minha casa, na terra. Então eles já estão fora da terra. Mande lá. Interessante observar isso, né? Muitas pessoas hoje, milhões de pessoas estão consultando os mortos, falando que os mortos voltam aqui para conversar como é que foi. Tudo enganação. Não existe isso. Não acredite nisso, se você quer estar com Deus. Por quê? Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Para que lhe dê testemunho. Qual testemunho o mendigo ia dar, gente? Preste bem atenção, amados. Qual testemunho o mendigo ia dar se ele passou aqui na terra com doenças terríveis, úlcera, né? E feridas que os cães lambiam e comendo as migalhas? Quem vai acreditar numa pessoa que vive desse jeito? Então, o que dá a entender que o que ele queria, o que ele está tentando dizer para o pai Abraão,
mande de volta a Lázaro na terra, para que ele possa anunciar boas novas na minha casa. Por quê? Quem está na casa dele? Olha, respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, eles devem ouvir. Mas ele insistiu. Sabe o que é insistir? Não, pai Abraão. Olha, a vida onde eu estou, aqui onde eu estou vivendo agora, esse tormento que eu vou passar a eternidade, isso não é bom. Isso é terrível. Insistiu, mande, nem que seja outra pessoa, né? Olha o que ele diz, versículo 30. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender para não vir para esse lugar. Olha a preocupação dele. Essa preocupação é minha hoje, ela é sua hoje. Essa preocupação de ouvir o que Deus tem ensinado. Ele estava citando aqui, olha, pai Abraão falou, eles têm lá Moisés, eles têm os profetas, eles devem ouvir a eles. Eles estão pregando isso lá. Tem muitos profetas lá. E hoje, tem muitos irmãos dedicados à mensagem do Senhor, muitas pessoas buscando para não ir parar em tormento. Então está aqui, mas muitos ainda querem, olha, eu vou consultar os mortos, olha, apareceu alguém, né? Uma menina falou com a imagem não sei o quê, ela está dizendo isso, tal, tal. Não vai aparecer ninguém. Não vai. Pode tirar isso da cabeça, não vai acontecer nunca. Nós temos que ouvir outros irmãos, como eu estou falando para você, ou você fala para mim que serve ao Senhor. Olha, a Bíblia está dizendo isso, devemos praticar, colocar em ordem, porque a nossa morte física vem e nós vamos prestar conta. Mas é bom que a gente vai para os seios de Abraão, ou paraíso, ou lugar de descanso e não de tormento. Mas ele insistiu, né? Aí Abraão responde para ele. Abraão, porém, lhes respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Abraão não está dizendo que alguém dos mortos vai voltar. Ainda. Esse ainda não quer dizer que é fato. Mesmo, né, que ressuscite, mesmo que ainda ressuscite alguém dentre os mortos, não vai adiantar. Porque eles não estão querendo ouvir Moisés, nem os profetas. Como é que eles vão ouvir alguém que sai dos mortos? Isso quer dizer que não adianta você esperar outra fonte para comunicar com você. A fonte segura para mim e para você é a mensagem do Senhor, para colocar nossa vida em ordem, para quando a morte física chegar para mim e para você, nós vamos para o lugar de descanso. Jesus chamou de paraíso, seios de Abraão, lugar de conforto. Que Deus nos ajude a ter essa convicção e essa vontade de praticar as coisas que Deus tem nos ensinado através dos santos apóstolos e através de Jesus, para a gente, quando partir daqui, partir com a esperança. E após a nossa morte, vamos saber que fizemos a boa escolha, está ao lado de Deus, ao lado de Cristo. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Se você tem desejo de receber, né, as mensagens do Senhor e já é inscrito no canal, então continue vasculhando, você vai achar. Se você só está visitando a nossa página, seja sempre bem-vindo. Mas se quer receber novas notificações quando estiver postando outras mensagens das quais eu prego aqui, se inscreva em nossa página. Seja sempre bem-vindo e que Deus o abençoe hoje e sempre.